Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Palavra de Deus na minha boca, não um programa, mas entendermos o poder de Deus através da comunicação, das palavras que nós liberamos. A Bíblia nos diz que comunicar é amar, porque Deus amou o mundo e Ele falou, Ele enviou a palavra. Então, nessa noite, convido-vos a todos a orar comigo, porque certamente grandes coisas o Senhor tem para fazer, para falar com cada um de nós. Pai Santo, obrigado por tua palavra, obrigada pela manifestação da tua glória. Obrigada, Senhor, pois tu tens nos instruído na tua verdade, à medida que a tua palavra é liberada e dirigida a cada um de nós. Que verdadeiramente possamos dar frutos dignos de arrependimento, à medida que meditamos na tua palavra, à medida que misturamos essa palavra com fé. Sobre cada homem e cada mulher que ouvir a tua palavra nessa noite, que os seus corações ardam e que possam ser empoderados, pois tu dissestes que rios de água viva fluiriam do interior daqueles que crerem. Que não falte homens e mulheres que ouçam e corram com a visão, porque eles creram na palavra que lhes foi dirigida, porque eles creram na palavra librada do teu trono, através da boca do teu servo. Por isso nós te glorificamos pelo modelo que tu tens liberado e tens posto diante de cada um de nós. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Nessa noite convido-vos a todos a abrir as vossas Bíblias. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 14, que diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando vir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Pastor Mauro, boa noite. Será. Glória a Deus, amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe, espero que seja tudo bem convosco e que a palavra de Deus esteja na tua. Amém. Pastor Mauro, temos estado a falar sobre a igreja, temos estado a falar sobre a igreja em casa, o pastor tem estado a trazer este tema. O que é a igreja? Amém. O Senhor Jesus disse que Ele edificaria a sua, um pronome possessivo. Primeiro, e antes de qualquer outro argumento, a igreja dele. A igreja tem um dono, a igreja tem um propósito, tem uma razão de existência, a igreja tem um fundamento, a igreja tem um cabeça, um líder. E a igreja tem funções ou tem propósito. Jesus disse: aquele que crer em mim, eu e o Pai nos manifestaremos em ele. Logo, a igreja é o lugar onde o Espírito de Deus habita e se manifesta. Por isso é que nós acabamos de ler aqui de Timóteo e Paulo disse: o Deus vive. Não só o que existe, porque a Bíblia diz: importa que creamos que lhe busquemos, mas que creamos que ele é galardoador, recompensador daqueles que lhe buscam. O que a igreja é, talvez não o que tem sido ou é visto em todos os lugares. Por isso é que Deus designou pela sua divina providência o livro de Atos dos Apóstolos, que foi quando o Espírito desceu sobre a igreja e então
podemos ver o vislumbre daquilo que é o início, logo a esperança daquilo que será a maturidade da igreja. Mateus, o Senhor disse: edificarei a minha, que é dele, igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus, por causa do pecado de Adão, mas por causa da morte e a ressurreição de Jesus, fomos introduzidos na vida. Porém, o mundo que jaz no maligno, diz no livro do Apocalipse que a velha serpente, a antiga serpente, queria devorar o filho da mulher, que tem a ver com a igreja, onde a Bíblia diz que Satanás e seus demônios guerreiam a igreja. E diz assim a palavra de Deus ainda em Apocalipse 12, que eles o venceram pelo testemunho de Cristo, que é a palavra de Deus na boca deles, o sangue do Cordeiro, e por não amarem as suas vidas até a morte. E esses, a igreja que Deus vive, venceram o acusador dos homens. Eu vou começar aqui. Não amar a nossa vida até a morte. Pedro disse: a quem iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, a igreja são aqueles que ouviram a voz do dono. São aqueles que estão em sintonia com o que o Espírito diz à igreja. E a palavra de Deus diz ainda em Apocalipse, Maranata, o Espírito e a igreja dizem, ora vem-se. Como Paulo disse, colocai a mente nas coisas do alto. Assim a igreja são os que são chamados para ele, como disse a Bíblia que Jesus chamou os 12 para estarem com ele e para os enviar. No grego, eclesia, que tem a ver com a assembleia, que era onde se governava, onde decretos eram emitidos, mas também tem sido, ou é também, não só chamados para ele, mas o Senhor pergunta: quem irá por nós? Quem irá? Shalak. Por isso, apóstolos, no grego, shalak, no hebraico, enviados. Então, a igreja são aqueles que são chamados. Isso é muito interessante. Chamados a ir. Chamados para fora. Mas fora implicando que estamos dentro de algo. No livro de Efésios diz a Bíblia, eu vou ler para você registrar essa passagem no teu coração. Glória a Deus. Amém. No livro de Efésios. Porque ele disse: te chamei, filho meu, para seres vencedor. Amém? Glória a Deus. No livro de Efésios, esse Efésios caiu da Bíblia. Diz a Bíblia assim, a palavra do Senhor, que o mistério da sua vontade, Efésios 1:9, o mistério da sua vontade Deus nos revelou. No versículo 10, que era de congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, a igreja. Deus não quis congregar árvores, nem os bancos dos templos, mas os santos dele. Verso 11. Nele, digo, em quem também fostes feitos herança. Logo, a igreja é a herança de Jesus. Diz a palavra de Deus, sacrifício não quisestes, mas um corpo me destes. Segunda de Coríntios 13, Paulo diz, examinai se permaneceis na fé, ou não sabeis vós que sois o templo da sua habitação. O corpo de Cristo
é a igreja, a herança dele. Porque sacrifícios não quiseste, mas um corpo me deste. Aonde ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai e eu enviarei o Espírito Santo, o meu Espírito, que habita em nós. Então a igreja é a habitação de Deus na terra. Como é que você legaliza isso? Como é que você legaliza isso? O que anda a legalizar é religião. Não tem nada a ver com a eclesia. Porque fomos registrados, legalizados nele. Verso 14. Verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele, mais uma vez eu estou nele, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, eu ouvi, ele me guardou nele, e há um selo. Há um selo, está vendo? Há um selo, eu estou lá dentro. Eu sou dele. Ainda que a gente se reúna naquela esquina, você tem que entender, nós estamos nele. Ainda que existam muitas pessoas, como a Bíblia fala em Números 11, versículo 4, o vulgo, uma assembleia imunda ou misturada. Existe um povo que se reúne com a igreja, mas eles não são a igreja. A igreja são homens e mulheres que estão escondidos nele, e a prova de que eles estão escondidos é o selo do Espírito Santo. Uma das características disso, professor Pedro, é que o mundo, quando peca, diz qual é o problema, é nossa tradição. Mas alguém nascido de novo, ele diz contra ti somente. Característica do mundo dentro da igreja, eles também, mas eu saí da igreja porque aquilo ali, nossas tradições, nós também temos nossos deuses no passado, essa religião do colono. Eles são o vulgo que entrou dentro da eclesia. Entrou nas paredes, mas não entrou no Senhor. Não estão nele. Característica de quem está nele é que ele tenta sair e o filho pródigo voltou. Para onde eu irei? Para quem eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, como é que você legaliza isso? Nós fomos feitos legais pelo sangue comprado, pelo sangue, com o propósito de que agora Deus nos resgatou onde estávamos perdidos e nos escondeu nele. Ele nos escondeu nem árvores, nem os bancos dos templos, mas de todo homem e toda mulher que ele fez da sua habitação. Mas, muito, muito interessante. Em quem vós também estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, querido, fostes selados. Por causa da fé, nós fomos selados. O que é o selo? É a prova de qualidade, é a prova de validade. Selados pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito que é o penhor, é o garante da nossa herança. Ele é o garante da nossa herança. Para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, no arrebatamento, ou em Êxodos 12, profeticamente o Senhor estava a falar de haveria um povo que estava para ser comprado pelo sangue do Cordeiro. E em Êxodo 12 Deus disse a Moisés, faz-lhes entender o que está por vir. Coloca o sangue sobre os umbrais e os batentes das portas. E quando o anjo da destruição vier, e o anjo da destruição não é o diabo que enviou, é o Senhor. Assim como nos últimos dias, no juízo final, não é o diabo que vai enviar, é o Senhor. As pessoas falam, por exemplo, da guerra do Apocalipse, do Armageddon. Não é o diabo, é o Senhor. Você tem que entender isso.
E aí a necessária importância, urgente importância da igreja entender o que é que as notícias estão a dizer da guerra do Irão, Ezequiel 38 e 39. Então, muitos vão dizer, uau, olha, a Rússia agora disse que vai ajudar o Irão. Cumprindo a profecia de que Gog e Magog se unirão com todos esses povos ao redor de Israel para atacar. Só que quem vai lutar contra Israel é o próprio Deus. Não obstante do que eu estou a dizer, é verdade. Não estou a dizer que todo israelita é boa pessoa. Que tudo o que eles falam, fazem é certo. Assim, a igreja hoje, no meio deles tem uma congregação estranha, chamada Vulgo, que não são da aliança, o Espírito não está sobre eles. Porque se tiver o Espírito sobre eles, o Espírito traria convicção do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o garante. Então, quando Jesus vier, ele vai olhar sobre quem tem o selo. Assim, o anjo, em Êxodo 12, veio e disse, nessa casa tem o selo, quero sangue. Nessa não. Então, sobre a casa que não tinha o sangue, eles eram destruídos. Os primogênitos morreram. Mas na casa que tem o sangue do primogênito de Deus, o Espírito sela. O Espírito Santo da promessa. Então, há muito que os homens falam de igreja como obras de arquitetura. E tudo isso que você está a falar são museus e templos feitos por mãos que Deus não habita. Houve um momento que a igreja foi perseguida naquilo que acabamos de ler em Apocalipse, pastor Ricardo. Apocalipse 12, 13, 14, 16. A igreja é perseguida severamente. E há um nível de perseguição que a igreja sofre, em que Deus leva a igreja para o deserto. E a mulher dá à luz, nasce um homem. Só que o dragão e a besta que lhe estavam perseguindo. De repente nós vemos a Bíblia dizer que aquela mulher que estava a ser perseguida, agora volta montada sobre a besta. Mas a mulher agora é cúmplice da besta, porque estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. E isso ele estava a falar do surgimento da Igreja Católica. Por quê? Porque eles começaram a ser perseguidos até Teodósio Constantino, a Pax Romana. E quando eles começam na perseguição, nas casas e nas catacumbas, a igreja cresceu poderosamente. Por isso é que Tertullian disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Erroneamente, ele disse isso, no sentido errado, teologicamente, porque a semente da igreja é Cristo, é a palavra. Por isso que às vezes nós falamos, cuidado, os teólogos às vezes erram. Mas o que ele quis dizer foi que o sacrifício dos discípulos a serem perseguidos, torturados pela Inquisição Católica, Império Romano. Veja, eu disse Inquisição Católica, é porque o Império Romano tinha esse departamento antes de se tornar igreja. Assim como o Império Romano tinha um departamento que era pão e círculos, uma doutrina que se transformou em Caritas. Sim, é só você entender que nem toda a verdade é crítica àquilo que as pessoas veneram. Não, isso são factos. Diocese, arquidiocese são centros administrativos políticos do Império Romano que depois surge com a fachada de igreja. A igreja era perseguida, agora volta montada na besta, mas embriagada com o sangue das testemunhas de Cristo. O que aconteceu foi que na Pax Romana a igreja saiu, abandonou as casas, abandonou as catacumbas, porque já não são mais perseguidos. Uma vez que não são mais perseguidos, eles estão publicamente agora nos templos
Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, diz a palavra de Deus que eles estavam na igreja unânimes, partindo o pão e tendo comunhão uns com os outros nas casas e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vem Teodósio, vem Constantino, Pax Romana, não há mais perseguição, abandonam as casas, abandonam as catacumbas onde eles se escondiam, agora estão no templo, mas já não tem mais doutrina dos apóstolos, agora tem bula papal, porque Constantino intitula-se o substituto de Pedro. Então ele vem como, as pessoas acho que não entendem às vezes, mas o Papa significa simples nada mais, nada menos do que o Bispo de Roma. Porque há um conselho de Niceia onde se reúnem os bispos. Então, erroneamente, dirá não foi ali que se determinou a Bíblia. Isso é blasfêmia, porque o Tora é dos judeus. Jesus era judeu, não era romano, nem gentio. E o Tora, como falei, Êxodo 12, Deus disse a Moisés, faz isso profeticamente para o que está por vir. Porque toda a casa, e essa casa, agora ele já não está a falar de uma família, ele está a falar do templo, que tiveram sangue, comprados pelo sangue, selados pelo Espírito, essas são minha propriedade exclusiva. Por isso é que em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro fala, no capítulo 2, que outrora não éramos povo, agora somos povo. Diz ele aqui assim, vós, no verso 9, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido pelo sangue, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava nas trevas e agora ele me escondeu nele. Ele me escondeu na palavra. Porque Jesus, antes de ter um corpo físico na terra, era chamado o Verbo, a palavra de Deus. Sacrifício não me pedistes, mas me destes um corpo. Então, João 1,14, e o Verbo se fez homem. E ele disse, eu vou, mas eu envio o meu Espírito. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena não a reconhece porque ele agora já não ressuscitou com o mesmo corpo. Mas pelas palavras e pelo Espírito nele eles deram conta. Rabone. Quando Jesus parte o pão, eles se lembraram, esse é o mestre, o mesmo Melquisedeque, que deu pão e vinho a Abraão quando Abraão lhe trouxe os dízimos. Então, a igreja é assunto divino, não é instrumento de um Estado. E o Estado do Império Romano manipulou, usurpou o nome da Eclésia para seus próprios fins. Um facto histórico. O Império Romano nunca chegou até aos confins da Terra, mas por meio da Igreja, veio. Um fato histórico. Um dos papas deu a Portugal o direito de exploração de África. Por isso é que você vê todos os nomes dos países africanos, a sua maioria na costa, que é oeste ou ocidental, ou oriental, os nomes são em português dados por Portugal. Serra Leoa, Gana antigamente era Serra do Ouro. Por que é Serra Leoa? Porque há uma montanha parecida com uma leoa. Costa do Marfim, porque é onde tinha muito elefante. Então eles circunnavegavam a África e viam, porque o Papa deu a Portugal pela falsa doutrina dizendo que, agora estou a falar Império Romano, não estou a falar mal da Igreja Católica, né? O Império Romano disse que Portugal tem o direito de herança do Império de toda a África, porque ele agora é o substituto de Pedro, a quem Jesus disse que daria as chaves do reino dos céus. Então, ele tem esse direito de fazer essas atrocidades. Esse é o perigo que no passado política envolveu a igreja, usou a igreja. Vou continuar mais. Nero, quando quis
construir uma nova cidade, o Senado não aprovou o que ele fez. Então Nero manda queimar a cidade e culpa os cristãos. Políticos têm feito, dentro das suas malabarices, e depois, quando entra a acusação entre eles, você fez isso, eles atiram a igreja como bode expiatório. E eles fazem essas coisas. Então, de repente, havia em Luanda, e eu já disse, eu não tenho mesmo limites, eu vou falar. Em Luanda havia um momento que começaram a descobrir, na luta contra a corrupção, um grupo chamado, eu não sei de onde é que saiu esse nome, mas vou repetir o que eles disseram, marimbondos. Marimbondo daqui, marimbondo dali, marimbondo daqui, marimbondo daqui. De repente pegaram e disseram, esses pastores roubaram. Mais uma vez, a Igreja Católica é, na realidade, o Império Romano, políticos, com uma máscara eclesiástica. Isso não é a Igreja. Isso que eu acabei de descrever, por isso é que eu fiz essa questão, é o que Jesus disse, vós não sois do mundo. Sai dela, povo. O que isso quer dizer? De que é Jesus quem dá o que nós chamamos laicidade. Dizendo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso não é ideal político de nenhuma nação no mundo. Isso foi Jesus quem separou a igreja do Estado. Logo, separar, a palavra, o termo que nós temos em português, separar, é o mesmo para santo. Santidade significa separado. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso é errado uma igreja querer fazer ou usar seu púlpito como agressão. Muitos até acreditam assim, não, os pastores das igrejas hoje deveriam ser uma voz profética contra as injustiças. Porque é exatamente o Estado no passado que ensinou que pode usar a igreja dizendo, oi, diz a eles, por mais que a gente roube os votos, por mais que a gente entrou aqui com golpes, diz que toda autoridade é de Deus. Paulo, quando disse toda autoridade é de Deus, ele disse toda forma de autoridade, porque a autoridade é um domínio no ramo espiritual, é o exousia. Então a Bíblia diz que Deus deu homens para representá-los, porque ele é autoridade. Então, o que ele significa? Paz vem de Deus, liderança vem de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele não estava a dizer que nós deveríamos aceitar na crença de que ali é Deus. Você se pergunta como é que alguém que está ali, que diz que ele foi pactos do oculto, para entrar ali e você vai dizer que Deus é quem ele colocou lá. Não. O que Deus faz é agora só para separar Estado e Igreja. Porque me perguntaste o que é a Igreja. Não sei se estava a responder a resposta. Eu vou mais profundo. O que faz é a separação. Logo, eu prego Cristo crucificado, que são os assuntos do reino dos céus, que é para convocar para si aqueles que ele elegeu desde o princípio. Chamar aqueles que estão no mundo que sejam dele. A igreja não tem o papel de interferir e usar a sua influência e sua plataforma para se mexer nos assuntos humanos. Nem a favor, nem contra. É simples. Não temos mesmo que fazer isso. Por isso é que eles vieram como zelotes que eram. Judas, o zelote. Temos o Judas Iscariote. Temos Barrabás, por exemplo. E aqui nós podemos entender um pouco da revolta dos Macabeus, ou seja, entre Malaquias e João Mateus. Não quero pegar muito mais história. Porém, eles foram tentar incitar Jesus. Você tem um apoio popular. Podemos fazer de ti o rei para derrubar César. Em Mateus 21, quando eles viram declarar Osana, queriam fazer dele rei. E Jesus vai embora. Satanás veio em Mateus 3 dizendo, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos. E Jesus recuou. Ele não tinha esse interesse. A nossa expectativa, entendendo o que é a igreja, é que nós estamos nele,
Ele é quem nos colocou nele, porque é Velho e Novo Testamento, ou seja, eu só estou a ler aquilo que é a herança que nos foi dada. Como eu fui feita herança dele, como eu pertenço a ele, eu estou a descobrir as coisas que Deus fez em mim. Logo, a igreja não é algo ridículo. Há uma carta de Diagoneto, quando lhe perguntam sobre o que é a igreja, ele disse uma coisa assim muito simples. Ele disse: homens normais que vivem na Terra, vivem em qualquer outra sociedade, mas o que eles adoram é o Deus. Estão lá, fazem parte do povo, mas sobre eles há uma diferença. Não porque eles queriam ser essa diferencial, mas por causa do que Deus fez neles. Porém, isso que Deus fez sobre todo pecador, sobre todo filho de Adão. Então, quando Jesus morre, ressuscita, ele é o segundo Adão. Logo, este segundo Adão hoje é a nova criatura. Porque ele derramou o Espírito dele sobre nós. Que estávamos mortos ou separados dele pelo pecado, mas agora trazidos para ele, próximos a ele, escondidos nele, pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso eu não podia te responder só o que é a igreja. Eu podia te responder: a igreja é um conjunto de armazéns que encontramos na esquina para aluguer. E nós alugamos, pusemos uma placa, depois já encontramos mais um outro vizinho, também pôs outra placa, mais outra placa, mais outra placa. E aí nós acabamos por perder a noção da glória e da grandeza da igreja. A igreja, onde 2 ou 3 reunidos, onde 2 ou 3 são atraídos pelo Espírito, e o assunto, o tema central é Cristo. O Pai está no meu Deus, o Pai diz sim e amém. Então a igreja são aqueles que fazem legislação celestial. Por isso é que ele diz: abra a boca, declara. Vou trazer Adão para ver o que ele chamará, e o que ele chamar é o que vai ser. Por isso é que eles foram tentar mudar leis na Babilônia para impedir a Daniel de orar. Porque o que Daniel decretava é o que se manifestava no físico. Porque Jesus nos deu essa herança: o que ligares na terra será ligado nos céus. Só se a igreja estiver distraída, mas as escrituras estão lá disponíveis. Quando entendemos a verdadeira identidade DNA da igreja, então, infelizmente, a política tem um lado que manchou a igreja. Desde o passado, onde o Império Romano fez isto, e nos dias de hoje, onde muitas das vezes ONGs e em nome de Deus, e nós nos distanciamos por completo. Por completo. Por exemplo, existe uma organização, como é que se chama? É a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional vai querer imiscuir em qualquer assunto que eles querem fazer das suas. Eles dizem só que estão a matar, nos últimos 5 anos, a maior matança de cristãos é na Nigéria. Eles não têm nada a ver com isso. Mas vão aparecer porque não os salvadores da pátria e dos oprimidos. E muitas das vezes os cristãos, não entendendo a sua identidade, se misturam com isso. Então, prestando bem atenção, o Império Romano perpetuou-se até hoje com a fachada de igreja. Isso não é igreja. A igreja são homens e mulheres selados, comprados pelo Espírito, pelo sangue de Jesus, em quem o Espírito de Deus se manifesta sobre eles, lhes testificando que eles são do Senhor e lhes mostrando tudo o que já Cristo fez por eles e tudo o que Cristo vai lhes levar ou vai lhes introduzir. Porque a Bíblia diz que era interesse de Deus congregar em Cristo todas as coisas. Então, o que o Espírito Santo está a fazer, ele está nos a dar sinais. Estou a fazer isso. Eu vou fazer isso contigo. Por isso é que tu vês José até sonhos como Gil, criança. Vou fazer isso contigo. Eu vou te levar aí. Por isso é que muitos de nós temos sonhos e visões. Temos um testemunho no nosso espírito.
Porque estamos a ser conduzidos pelo Espírito em toda a verdade. Por isso é que eu sei que eu sou dele. Não porque eu não errei ontem, não porque eu seja boa pessoa. Eu nem sabia disso, eu não conhecia nada disso. Então eu não encontrei Jesus, ele é quem se manifestou a mim. Então eu não orei para ele me mostrar essas coisas, ele é quem me revelou essas coisas. Então eu sou dele, para ele. Eu sou a igreja. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, pastor. Então, o conceito que muito vemos hoje de que a igreja são 4 paredes é uma deturpação do Império Romano no sentido de arrefecer ou matar a essência ou remover a essência da igreja, porque nós vemos em como... A pergunta agora, qual é a essência? Nós vemos em como na igreja primitiva, eles, como o pastor referiu, são aqueles que são chamados para fora. E eles tinham a igreja nas casas como um estilo de vida e não somente como um programa. E o que nós vemos com o passar dos tempos é como isto foi deturpado. E aqui diz em Apocalipse 12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão, que é Satanás, irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao seu fruto, à multiplicação. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Okay? E depois disso, que a besta, né? Continuando nós a falar. Vamos lá. Aleluia. Eu vou só procurar aqui, porque o que ele diz é que primeiro a igreja estava a fluir na sua essência, que é Cristo. O dragão perseguiu essa semente e agora veio com essa deturpação ao longo dos séculos. Veja só no livro de Apocalipse. Amém? Diz assim, verso 6. E eu vi, Apocalipse 17, 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Primeiro a mulher, que é a igreja, amém? A igreja, foi perseguida. Mas de repente, debaixo da perseguição, a igreja se tornou agora porta-voz de Jezabel. Ok? Vamos chegar lá. E do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu ainda te mostrarei o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Logo, o teu nome já foi escrito desde a fundação do mundo, né? Se admirarão vendo que a besta era e já não é, mas há de vir. Aqui há sentido, há sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Existem cidades que são chamadas as cidades das 7 colinas. Lisboa é chamada uma cidade de 7 colinas. Porém, a cidade de 7 colinas que tem a mulher assentada chama-se Roma e a mulher lá sentada Vaticano. Isso é de longe, isso só alguém quiser negar fatos. Mas não queriam teólogos. Não vão pedir teologia. Agora tem que aguentar. Porque você tem que entender que teólogos têm uma capacidade de formação não para ouvidos de pescadores nem de carpinteiros.
Oh. Então, teólogos não têm a ver com história. História não tem a ver com os fatos. Eu só estou a falar isso ainda nessa versão. No Conselho de Niceia reuniu-se bispos. E os bispos começaram agora a passar decretos legalizando ou ilegalizando as pessoas. Porque existiam muitos conflitos doutrinários. Logo, o que fez e gerou a formação da Igreja Católica por meio do Império Romano se impôs dentro da Igreja Católica foi o mesmo que nós estamos a ver hoje, governos a falarem sobre a exigência teológica sobre os pastores. Sou contra isso? Não. Não sou. Não sou. Mas eu pergunto, na Rússia, em tempos atrás, há uns anos atrás, foi criada uma lei que se proibia o proselitaísmo. Será que vai ser o próximo passo? Noutras palavras, o que aconteceu? Primeiro, porque não, porque isso não sei. O Ruanda disse não tem que ser teólogos. Ninguém deu conta que o Ruanda fez a brincadeira que fez no Congo. Primeiro era o brilho da África. E agora? É assim que a África fica entusiasmada com qualquer artista que apareça e depois nos traemos a nós mesmos na nossa ciência. 2. É o que estão a fazer com o Ibrahim Traoré. O brilho. Depois vão ficar desiludidos. O Ibrahim Traoré não é islâmico. Tá bem. Vamos lá. 2. A Rússia estabeleceu uma lei que protege a Igreja Católica na Rússia. Por que eu disse a Igreja Católica? Porque a maior parte das pessoas, por isso que eu disse, não é teologia que quer. A maior parte das pessoas assume que a Igreja Católica está só em Roma. Católico significa universal. Ortodoxo significa o original. Então a Igreja Ortodoxa Russa, a Ortodoxa Egípcia ou Copta, a Ortodoxa Grega, parte da guerra da Ucrânia com a Rússia hoje é que no Pacto de Varsóvia, na divisão das fronteiras, onde a União Soviética se desassocia ou se desintegra e a Ucrânia agora como um Estado soberano, a Igreja Ortodoxa Russa perdeu parte da sua membresia que está na Ucrânia. Tem que falar. Não é nem teologia que querer. Então, o patriarca russo da Igreja Ortodoxa Russa quer a unificação da Igreja Ortodoxa que está na Ucrânia. Eu não quero te falar de outros detalhes, não é isso. É só isso que eu estou a tentar te mostrar. Estou a mostrar o perigo de se misturar e se confundir igreja com política. Teremos políticos na igreja, de certeza. Mas a igreja não é partidária. 2, ou 3, 4. Vamos. Assim sendo, na Rússia, por influência do patriarca da igreja ortodoxa russa, é proibido eu evangelizar alguém lá fora, convidá-lo para conhecer Cristo na nossa igreja, para proteger a igreja ortodoxa, porque estava a perder membros. Assim também, o Vaticano se levantou sobre a África, se levantou sobre a América Latina. Por isso é que o antigo Papa era argentino e agora o novo Papa é africano. E qual é a doutrina, qual é o crédito, o dogma dele, qual é dele? Leão 16, né? 13. Porque o Leão 12 era um que era anti-americano. Logo, o Vaticano, que ostenta a doutrina do pobre, se levanta contra o entendimento do capitalismo quando você tem um novo presidente que é o Donald Trump e um Papa que é anti-doutrina americana. Porque você não consegue ter a Caritas num povo rico. A Caritas não opera nos Estados Unidos, não opera em regiões ricas. Você tem que ter um pobre para a existência deles. Isso não é igreja.
Uma das características que você vai ver, um rico, ele não é rico à toa. A mente dele não comenta as mesmas coisas que a mente do pobre comenta. É só ver uma coisa. O pobre se sente importante quando compra na loja do rico. O rico talvez não usa o que ele vende. O pobre consome para ter identidade. O rico não precisa disso. Então, o que está na diferença do pobre e do rico? É a conta bancária ou é a mentalidade? Porém, a Bíblia diz que como o homem pensa assim, ele é. Logo, pobreza é uma mentalidade. Para você ser próspero, eu posso te oferecer 10 milhões de dólares a uma criança e ele vai arrebentar o dinheiro no sambapito. Porque riqueza ou prosperidade também faz parte de um modo, de uma mentalidade de pensar, estrutura. Logo, quando você vai viver dentro da igreja, quem é que se manifesta mais? Quem é que são os que mais são libertos? São os ricos fisicamente, financeiramente são os pobres. Mas te conta. Por quê? Porque para você ser pobre, você tem que ter uma mentalidade de destruição, de vitimismo, de incapacidade. Não consigo. Logo, a inferioridade, todas essas coisas são características de personalidade, são personalidades, torna-se a personalidade de pessoas pobres financeiramente. Logo, você vai descobrir que a pobreza é um demônio. A pobreza é um demônio. Ricos não reclamam de dízimo oferta. O pobre, sim. Então, quando surge a Caritas, que é para cuidar do pobre, foi para lhe manter na mentalidade de pobreza. A católica, você sabia que a igreja católica tem um dia do pobre? Lembra daquele vídeo que chamaram, agora vamos celebrar nossos pobres que estão no nosso meio. E o cameraman mesmo ele Jesus. Isso não é igreja. Isso é um sistema social. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja é espiritual. Então, eu fui um pouco mais exaustivo nesse assunto. Por quê? Chamar a tua atenção. Porque muitas das vezes você entende a palavra de Deus nestes moldes. E a chave para você entender Cristo, entender a palavra, é Cristo. Então, Êxodo 12, ele disse, sobre quem o sangue tiver, não haverá destruição. Mas lembra que o Velho Testamento é a sombra, a realidade é em Cristo. Eu que estou no sangue do Cordeiro, quem vai me tocar? Quem vai me separar do amor de Deus? É a pobreza? Não, já acabamos de falar. Que ela não pode, ela não entra aqui, porque a minha mentalidade é de que eu sou dele, ele é meu. Pobreza não pode. Então, a pobreza não gera em mim ansiedade, não gera em mim desespero. O que se não opera em mim, faz o quê? Eu tenho paz com Deus na minha mente. Ele guarda em perfeita paz a mente daquele que confia nele. E a minha mente não serve para ansiedade, não serve para frustração, mas para criatividade. Então, Jacó, cheio do Espírito, viu como multiplicar as ovelhas. José, cheio do Espírito, viu como resolver uma crise financeira que estava por vir. Então, o grande problema da igreja é quando a igreja perdeu essa essência. Aí depois o resto vem. Adão primeiro perdeu essa essência, então depois veio ódio, veio assassinato, invenção de males. E essa essência que eu estou a falar aqui, que é a destruição da glória de Deus, vai fazer com que você interprete o que eu falei. Verdades básicas, como se tivesse a falar qualquer outra coisa. É exatamente quando você não consegue me entender, não, o que ele está querendo dizer não é isso, é outra coisa. Isso testifica que você não é do Senhor. Porque se você fosse do Senhor, você ia entender, não, ele está a dizer isso. Sabe que eu vi uma publicação, acho que os golfinhos têm uma certa atração a mulheres grávidas, porque os cientistas desconfiam que eles conseguem ver a criança no útero. Uau! Logo, ele entende o que você não entende. Logo, para você entender o que eu estou a dizer, você precisa de ser espiritual. Por isso que eu disse, não queiram teologia. Então, você precisa de entender que a Igreja Católica começou, o Império Romano dominou a Igreja perante o mesmo critério.
Eu no domingo, há dias, falei sobre dois teólogos. Um que se opôs ao sistema do nazismo e o outro que apoiava com referências bíblicas. Justificava as ações do Hitler de aniquilar os judeus. Cuidado, a teologia não muda ninguém e a igreja não é formada por teólogos. Antes, a igreja é formada por homens e mulheres comprados pelo sangue, nascidos de novo, selados pelo Espírito. E que têm o Espírito de Deus que lhes guia. Sim, agora a Bíblia diz, estuda, procura aprovar-te, apresentar-te como um obreiro aprovado. Sim, lógico, é lógico. Sim, isso aí. Mas esse é um assunto que a igreja é quem resolve. Isso é um assunto que a igreja é quem resolve. O grande problema é que a igreja perdendo a sua identidade, está desnorteada. E é verdade, Deus, muitas das vezes, permite ímpios com o chicote para corrigir a igreja, porque a igreja não está a ouvir, para que a igreja se volte para o Senhor. Amém? E amém. Então, isso é muito importante. Aquela passagem que Paulo disse a Timóteo, a igreja de Deus. Podemos ler novamente? Uau. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. João 17, a tua palavra é verdade. Então, o que é a igreja? A igreja tem certas características fundamentais. Vamos olhar para o livro de Atos, algumas coisas que eu anotei aqui. Atos capítulo 6, eles dedicavam-se ao ministério da oração e da palavra. Não religiosidade. Existe um grupo chamado Quakers, que são homens de negócios. E esse grupo Quakers, muito interessante nos tempos de George Whitefield, 1800, 1700, eles são uma referência no mundo de negócios. Por exemplo, os Quakers, eles começam quando Whitefield diz-lhes que eles eram homens dignos. Aquela expressão para de tirar o chapéu era, na realidade, uma forma de homens que trabalhavam para outros, tiravam o chapéu em vénia, dizendo que o mestre e ele o servo. Então, Whitefield entendeu as Escrituras que nós somos em Cristo e não somos inferiores a ninguém. Ele diz, amigos, aqui ninguém é inferior a ninguém. Então, essas coisas de você fazer vénia como inferior, ninguém faz. Foram todos despedidos. Então eles foram ter com o pastor, eles dizem como é. Eles não arranjou o problema. Lembra quando Moisés disse vamos sair e o povo, depois foi Moisés, o que você fez? Você nos arranjou o problema? Então ele disse, calma. Perguntou quem é bom naquilo? Você faz o quê? Sapateiro, serralheiro ou ferreiro? Tudo o que eles faziam, as suas profissões. Então ele disse, façam o que vocês faziam para outros, mas façam de conta própria. Serviços de qualidade e preços justos. Então, eles dominaram a economia na Inglaterra e nos Estados Unidos, na altura, onde foi os Estados Unidos colonizado, nessa altura. Então, um dos mais famosos é William Penn, que foi ter com o governador e o governador disse, vou afastar só daqui. Ele deu uma região onde tinha um rio. E esse foi o primeiro porto comercial dos Estados Unidos, na cidade de Pensilvânia, segundo o nome William Penn. Amém? Que Deus também faça assim, que Deus te dê a graça e a bondade de encontrar um governador que queira te afastar, mas ele te introduza como José foi introduzido no reino. Amém. Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o poder da igreja. Agora, vamos lá. 1 Coríntios 14, verso 26. Se pudéssemos ler. Atos 6, eles disseram, não nos convém deixarmos o ministério da palavra e da oração. O que significa? Que a liderança dedica-se a estudar e buscar a palavra do Senhor em oração, para que o Senhor, então, dirija a igreja naquilo que o Espírito de Deus, que é vivo, não é litúrgico, não é do passado. Ele é vivo. Ele é um Deus vivo. Amém? E amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo,
tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Muitas pessoas às vezes não entenderam o que eu falei. Deus não é litúrgico. Liturgia é o conjunto de ritos, orações, cerimônias utilizadas em cultos religiosos, especialmente em celebrações de missas e outros sacramentos. Deus não é baseado nisso. Deus é Espírito. Essas são as coisas dos homens. Então, quando ele diz, quando me buscais de todo o coração, me acharás. Okay? Elias entendeu que Deus não estava no vento, não estava no fogo, não estava no terremoto, mas numa voz mansa e suave. Sempre que o Espírito Santo falar conosco, ele vai apontar para quem? Para Jesus, a palavra de Deus. E a palavra é lâmpada para os nossos pés, apta para nos dar sabedoria, apta para nos dar discernimento, apta para nos conduzir em toda a verdade. Não é só verdade doutrinária, mas a verdade mesmo, realista, onde você consegue ver o que se diz teu amigo e você descobre que esse é o teu diabo. Discernimento de espírito. Houve uma vez um homem que eu pastoreava. Passei por ele na rua e o Senhor me perguntou quem lhe pastoreia. E eu fui ter com ele, eu disse, meu Senhor, boa tarde. Deus mandou lhe perguntar quem lhe pastoreia. Ele ficou assim, quem é o Senhor? Eu disse, o Senhor estava a orar em línguas quando passou por mim. Como é que o Senhor sabe que eu estava a orar em línguas? Eu disse, digamos que eu sou um homem no espírito, entendo o que você está dizendo. Eu estou a dizer, você não vai entender as coisas sem o espírito. E assim, você pode entender, ouvir russo. Não, essa língua não é russo, mas você não entende o que está dizendo. Isso não é Swahili, mas você não entende o que está dizendo. E então o homem ficou assim, olhando para mim e disse, mas quem é o senhor? Eu disse, se tem cara. Eu sou um homem. E orando com ele um dia, ele disse, o senhor me mostra que o senhor tem uma oposição no seu ofício. E ele disse, sim. E eu lhe disse, a oposição que o senhor tem não é quem tu pensas, é esse. E orei, Senhor, livra ele. Ele entrou no escritório dele, houve uma explosão. O quadro. Um ano depois, ele me disse, ei, pastor Mauro, o senhor é um homem de Deus. Eu disse, por quê? É lógico, eu sou um homem de Deus. Mas por quê? Ele disse, eu sempre pensei que fosse essa pessoa. Mas é verdade, é esse. Eu disse, exatamente. Então, não só a verdade doutrinária, mas ele é o Deus vivo. Pudesses ler novamente o verso 15? Ele é o Deus vivo, que habita no meio da igreja. Ele governa por meio do seu povo. Ele testifica em nós quem somos e aqueles que não são. Para que você não caia nas ciladas do maligno. Que Deus livre a tua vida. Te livrando da tua boca não ter a palavra de Deus na tua boca. Que a tua boca não seja vazia. Como Zacarias, que não acreditou, ficou mudo. Que Deus te livre de ter um vazio na tua boca. Para que a palavra na tua boca te faça discernir pensamentos e intenções dos corações do homem. Quem é cego senão o meu cego? Surdo senão o meu mensageiro. Uma das maiores características da minha vida, no meu ministério, da presença de Deus na minha vida, é que o que vocês falam nos vossos quartos, eu ouço. Tá bom. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Você tem que saber andar na igreja de Deus. O que significa andar na igreja de Deus? Façam para mim um tabernáculo para eu habitar no meio deles. Então, hoje o tabernáculo és tu, pastor Catena. Sou eu. És tu, Lúdio. És tu, Estevão. És tu, em Cristo. Agora, o que significa saber andar? Eu não ando em cima da irmã. Mas a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros, no sentido de que aquele que está em Cristo, ouça o Espírito de Deus que está na pastora, ouça o Espírito de Deus que está no próximo. Você tem que saber reconhecer. Não, o que ele falou não é de Deus. Não, ele está a dizer Deus. Não. A Bíblia diz não entristece o Espírito Santo. Como assim? Você está a dizer que isso é de Deus, isso é Satanás, irmão. Hoje eu te mostrava e te perguntei, e eu te mostrei, como
Como é que não consegue ver que essa que se diz profetiza é satanista? Cheia de sensualidade e moralidade sexual no altar. Vocês não estão a ver? Agora, como é que eu sei? O Espírito testifica no Espírito. Assim, muitos bruxos vieram, não, porque os modelos apartar de Satanás. Deixa o povo do Senhor. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, e vamos terminar aqui rapidamente. O que é a igreja? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, eles faziam o quê? A Bíblia diz, aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Aquele que profetiza, edifica a igreja. Agora, a igreja onde é que se reunia? Como é que eles faça-se tudo para a edificação? Eles, quando vos reunis. Então, Paulo está a dizer que existe uma reunião dos santos. Em primeiro lugar, eu falei do Ministério da Ação da Palavra, que são os líderes. Para depois de falar de uma outra reunião, que os santos perseveravam na instrução recebida pelos apóstolos. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. A igreja tem uma doutrina, tem um ensino. Doutrina só significa isso. Discípulo só significa alguém que é instruído. Amém? 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Se é que não, ou seja, se o Senhor não está em vós, se você não sabe que Ele está em vós, você está reprovado. Por que há muitas pessoas que estão doentes, que permanecem doentes dentro da igreja? Em 1 Coríntios 11, versículo 1 Coríntios 11, o que ele diz em 1 Coríntios 11, podemos passar rapidamente, 1 Coríntios capítulo 11, amém? Ele diz primeiro, a tua Bíblia é diferente da minha. Não, Mas às vezes pensa que é uns versículos. Parece a Bíblia do outro. A Bíblia do outro, né? Mas isso é uma verdade, querido. Não sabia que na tua Bíblia é diferente o teu olho, o teu cérebro que está habituado. Né? Vai ver como eu desculpa, bem rápido. Também. Captas o primeiro Coríntios 5. Veja. Cheguei lá. Eu faço tudo, mas vem novamente. E se eu andar pelo fogo, aleluia, não temerei a fumaça da glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não posso viver, oh não. Quem já pisou no santo dos santos, noutro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, amém? Aleluia, cante comigo, o ritmo está no teu coração. Quem já pisou no santo dos santos, noutro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, glória de Deus. Que Deus envie muito mais pessoas para me investigar. À medida que me investigar, há dias alguém foi para o médico fazer um exame de cardiologia e perguntei, viram o quê?
detectaram, que encontraram lá, viram Jesus lá dentro. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, se ele permanece em Cristo. Amém? Verso 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque eles não entenderam Cristo naquela cruz. Queridos irmãos, lembra só que o sangue impedia o anjo da destruição. A carne, ele disse, esse é o meu corpo entregue por vós. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Logo, eu estou diante do cálice do Senhor, que é o cálice da nova eterna aliança. Quando eu me lembro e tomo a ceia, eu me lembro, Senhor, eu sou teu, não há pecado que me separa, não há intimidação que me peça de te ouvir, eu sou teu, Senhor, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Não fui eu que te achei, eu ouvi, eu não sabia que me disseste que tu me compraste. Obrigado, porque me resgataste da mão do maligno. 2. O sangue, o corpo que foi entregue por nós, amém? Para que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não aceito essa dor, eu não aceito essa doença, porque muitos só não aceitam. Mas eles também não recebem o que Deus tem. Eles não querem a pobreza, eles não querem a doença, mas também eles não recebem a vida. Então, ele disse, não tomem indignamente isso. Amém? E não. Número 1. A igreja tem um ministério da oração e da palavra nos líderes. 2. Há uma reunião dos santos que deve ser feita para a edificação da igreja nas casas. 3. Há uma doutrina que os membros permanecem, que eles guardam, ensinam a revelação que lhes foi dada. Essa revelação nós recebemos em oração e na palavra. 4. Há uma manifestação de Deus no meio deles. Jesus disse, aquele que crer em mim, rios de água fluirão do seu interior. Agora, o que um rio faz quando ele flui? O rio, ele brota a vida, ele gera a vida. Então, o que é a igreja? São fontes que jorram para a vida eterna. Amém? Mas sabe que onde passares, vai jorrar vida. Amém. Se permaneceres na comunhão em que o Espírito Santo te eleva, vai jorrar, vai gerar vida. Quem já pisou, glória a Deus, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, amém e amém. Eu sou simplesmente um servo do Senhor, sou teu conselho. Não é teologia que queria. Mas sabe, eu acho que a teologia nos faz ficar arrogantes. Eu sei que eu não gosto disso. Eu já experimentei teologia tocando no espiritual. Eu disse, Senhor, eu prezo tanto a minha comunhão com o teu Espírito. Me livra disso. Na teologia deixei de ouvir pregações sem analisar criticamente. Eu já não ouvia o Senhor. Mas é lógico que a disciplina gerada depende muito do professor teológico. Mas a disciplina gerada, ela nos elimina de cometer erros. Mas erros, na realidade, são cometidos por falta de amor ao próximo. Então, o nosso problema não é falta de teologia, amor são amantes de si mesmos, que se servem da fé dos outros, da fé em Cristo. Esse é que é o problema. O problema é caráter, não é teologia. É caráter. Amém e amém e amém. A igreja reunia-se em casas, nas sinagogas e no templo. O templo era em Jerusalém, logo as sinagogas eram representações do templo. A igreja reunia-se nas suas casas e aos sábados, no Shabbat Shalom, de sexta-feira para sábado. Então eles se reuniam nas sinagogas, como era hábito de Paulo, todos os sábados nas sinagogas. Em Jerusalém eles reuniam-se no templo para orar, mas a doutrina era nas casas. Amém? E amém. Precisamos de crescer no amor à verdade e assim resgatar aquilo que é a identidade da igreja, a essência da igreja, porque isso és tu, sou eu em Cristo. Amém? E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Conde Zinzendorf era um conde extremamente rico. Ele era dono de um condado. Condado.
possuir a terra. E com Zinzendorf, aquilo que eu disse, quando nós vemos quem fica com essas manifestações, a uma parte são os pobres, né? Não é uma mentalidade de um demônio. Você alguma vez viu mulher casada aí correr atrás de buquê? Isso é verdade. Só que as pessoas não querem aceitar. Mas pronto. Porém, o que é que eu quis dizer? Quando Zinzendorf reuniu todos aqueles refugiados, eram perseguidos religiosos, eram refugiados debaixo de perseguição religiosa da República Checa, Monróvia, para a Alemanha, em Ernath. E ele viu a distração e o engano religioso que tinha dominado aqueles cristãos. E ele chamou-os, reuniu-os, congregou-os, fizeram uma aliança. Parem de se agredir uns aos outros. Então eles entenderam em sair pelo mundo. Eles dedicaram-se 24 sobre 24, ou seja, todos os dias sem parar, por 100 anos, dedicados em intercessão. E são considerados o grupo que mais missionários pelo mundo enviou, moravianos. Homens que, inclusive, venderam-se como escravos para irem pregar o Evangelho nas plantações, nas ilhas do Pacífico. Não, essas ilhas jamaicas e outras. Uau! Ninguém tem maior amor do que alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Mas esses deram a vida deles por pessoas que eles não conheciam. Porque o nosso amigo Cristo. Cristo é teu amigo. Você é amigo de Cristo. O que você tem feito para resgatar aqueles que são comprados por Ele? O que você tem feito para estender o conhecimento e o amor dele sobre aquelas pessoas? Não há crianças que choram à meia-noite. Não há pais desesperados de madrugada porque não sabem o que fazer. E eles dizem, se Deus existisse, mas o conhecimento de Deus não está na tua boca. Até quando? Porque na igreja nós contemplamos a fama de que pertencemos a este grande templo catedral. Mas os anjos olham para nós e dizem, olha o templo do nosso Deus. E você ainda quer brincar de inferioridade. Olha o templo do nosso Deus. Olha o templo do Deus vivo. Para que vocês saibam como se portar, quer na minha presença, quer na minha ausência. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse entendimento que nos reveste. Mas eu oro, não seja só o revestimento, mas seja o pulsar dos nossos corações, a motivação de te fazer conhecido, assim como tu nos conheces, por todas as nações. Tu dissestes ao Filho, pede-me e te darei as nações. Então tudo o que é do Filho é nosso. Então nós tomamos posse das nações como possessão e herança e os confins da terra, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. E nós liberamos a provisão necessária para alcançarmos homens e mulheres a nível global, pelo poder do nome de Jesus. Faz de nós homens e mulheres sérios, que saibam como se comportar na casa do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.